Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu vou repetir de novo. Tudo isso, que nem o ouvido, nem o olho, nem o coração, tudo isso que o homem não conseguiu imaginar, são as que Deus preparou para os que o amam. Para você, esta é a palavra de Deus. Coloca a tua mão direita à altura do teu coração. Deus maravilhoso, nós pedimos a tua bênção, para que essa palavra venha a ser direcionada no coração de cada pessoa que aqui está. Que nós possamos, ó Deus, passar a essas pessoas a dimensão de quem é o Senhor na nossa vida. O que a nossa mente possa entender o quão grande o Senhor é e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe a cada pessoa que aqui está passando por problemas, seja problemas de saúde, seja problemas de relacionamento, sejam problemas familiares, seja a lembrança de uma mãe que já se foi, aqueles que estão chorando porque estão aqui. Em nome de Jesus, meu Deus, vem agora trazer o bálsamo, vem agora enxugar as lágrimas daqueles que sofrem por este momento. Abençoe, porque nós acreditamos que se o homem fez tantas coisas que nós admiramos, nós entendemos que o Senhor fez coisas ainda muito, mas muito maiores. Assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Agora levante tua mão em direção à minha e diga assim: o meu coração se abre. Diga mais forte: o meu coração se abre, para que o Espírito Santo fale, e que seja um altar, onde Deus vai habitar. Assim seja em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir e glorificar a Deus. E deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Olha que coisa fantástica e tão simples, tão pequenininha, mas algo que chamou muito a minha atenção naquela época, e vocês devem conhecer também. Meu pai comprou uma chácara muito bonita. Eu não gostava dela porque a gente tinha que trabalhar nela, tinha que carpir aquela chácara. Eu, meu irmão de 9 e meu irmão de 7. E eu com 10 anos, a gente tinha que carpir. E quando a gente carpia, eu vi uns buraquinhos assim, redondinhos, muito bem feitinho, e eu não sabia o que era aquilo. Com o passar dos dias, a gente vai descobrindo. Era um ninho de uma aranha pequenininha, que ela fazia ali a sua morada, e ela fazia em cima um tipo de tampão, tampava ali, e quando ela ouvia ou sentia o movimento de um grilo, de um gafanhoto, ela abria e já levava para se alimentar daquele inseto. Quem já viu esse tipo de aranha, esse tipo de coisa? Quem é do sítio sabe do que eu estou falando. Marcelo, com certeza, vai se lembrar disso. Mas tem alguém que sabe do que eu estou falando? Diga amém. Ninguém. Então é só lá que tinha. Aquilo me impressionou tanto, que uma aranhazinha, quem que ensinou aquela aranha a fazer algo assim para que ela pudesse se alimentar, criar os seus filhotes ali? Uma aranha. A mão de Deus, a criação de Deus, ela é tão grande, mas é tão grande que tem detalhes pequenos na natureza que a gente vê a mão de Deus. E me incomoda muito os ateus, me incomoda muito as pessoas que falam contra Deus, mas eu estou aprendendo que eu não tenho que ficar chateado com isso, porque Deus não precisa de defesa, Deus não precisa que ninguém esteja em defesa dele. Ele é poderoso, ele é muito, mas muito além do que a gente possa imaginar. Mas os ateus,
ou aqueles que querem falar contra Deus, eles têm uma capacidade de acreditar em algumas coisas que eu vou perguntar para vocês, e vocês vão refletir nisso. O avião, quando foi inventado por Santos Dumont, ele começou de uma forma muito rústica, muito simples, estavam caindo toda hora, conseguia ficar alguns segundos no ar e já caía. E ele foi inventado, ele não foi descoberto. A natureza não foi descoberta. O avião, ninguém encontrou um Boeing escondido em algum lugar e descobriu o avião, não. O avião ele foi inventado pela capacidade do ser humano, como o celular, como todas as coisas que a gente utiliza e que a gente acha bom, como o ar-condicionado, como a geladeira, como a máquina de lavar. E aí você vai ficando impressionado com algumas coisas que o homem criou, o homem fez. Foi a capacidade dele. E o ateu que não acredita em Deus, ele tem uma capacidade tão grande de não acreditar em algo que é muito mais simples de explicar do que o contrário. É muito mais simples de explicar que há uma mão poderosa, há um Criador soberano, que Ele criou tudo, desde os planetas, o sistema solar, e aí Ele vai criando tudo, e aí em um dado momento a Terra, Ele faz a Terra, que não tinha forma, não tinha nada, Ele começa a dar um jeito, e vai criando o Sol, vai criando a Lua, para governar a noite, o Sol para governar o dia. Ele vai fazendo, daqui a pouco ele cria o homem, e depois ele criou a mulher também. Aí ele vai criando tudo. Não é muito mais fácil de acreditar nisso do que acreditar que você veio do macaco, que você veio da ameba, que você veio num limbo. Não. Deus disse, faremos o homem, no plural, faremos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Ele criou. Jesus já estava lá. Escute, Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. E aí Ele vai criando tudo. E quando Deus cria tudo isso, cria os animais, a gente vê uma situação de um pastor recentemente desejando a morte de um homossexual que estava internado. E o papel da igreja qual é? O papel da igreja não é amaldiçoar ninguém, não é desejar a morte de ninguém. O papel da igreja é orar e anunciar o reino dos céus. Escute, anunciar o reino dos céus. Isso é nosso papel. Isso é o teu papel. Isso é o teu papel na sua casa. Isso é o teu papel com seus filhos. Teu papel com seus netos. É o teu papel de fazer uma família e o reino de Deus se estabelecer dentro da sua casa. E quando nós entendemos que este é o papel, a gente não concorda com este pastor que deseja a morte de um homossexual. Repercutiu muito isso nas redes sociais. O que nós queremos, o que nós fazemos como igreja, é falar do grande amor de Deus. Porque essa igreja, especificamente a nossa igreja, a nossa denominação, ela não faz acepção de pessoas. Como a própria palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, separação de pessoas. Aqui qualquer pessoa, ela é bem-vinda. Como eu e você fomos bem-vindos na casa de Deus. Se fôssemos olhar se você fosse fazer uma autoavaliação, chegaria à conclusão de que você não merece. Você não merecia estar na presença de Deus e nem ser chamado de filho de Deus e nem ser chamado de cristão. Mas Ele abriu os braços para receber você. Então essa igreja, podem rotulá-la do jeito que quiserem, mas é uma igreja que está aberta para o homossexual, para a prostituta, para o ladrão. Agora vamos falar um pouquinho de nós. Para o mentiroso,
para o viciado, para aquele que era problemático, aquele que vivia brigando com os vizinhos, vivia brigando com todo mundo. Aquela pessoa que a Bíblia chama de faccioso. Ficava criando facções entre um e outro, dentro da família, na escola, em todo lugar que ele ia. Era uma pessoa briguenta como eu. E aí nós fomos sendo recebidos por Deus. E aí a mãe solteira, ela é bem-vinda na casa de Deus. Você que não deu certo o seu casamento, você teve que divorciar, teve que casar de novo, casou de novo, pela terceira vez. Tem gente que vai fazendo isso até acertar, e não consegue. Jesus teve uma mulher assim, ela já estava no 6º casamento, e Jesus se revela a ela, escute, Jesus se revela a ela. Jesus não se revelou aos outros, não se revelou ao cego, não se revelou ao paralítico, mas para aquela mulher ele se revela. Eu sou aquele que pode te dar a água da vida. Você é bem-vindo na casa de Deus. Você é bem-vindo na presença de um Deus que os teus olhos jamais viram algo grandioso. Você pode ter visto um grande prédio, você ficar admirado da grandeza e da capacidade daqueles engenheiros naquela construção. Você pode ficar admirado de tudo isso, de um navio, de um avião, qualquer outra coisa. Mas tem algo muito maior do que tudo isso junto. É o Deus que nós servimos e chamamos de Pai. É bem-vindo à casa de Deus aquele que ao se olhar, fazer uma autoavaliação, como na Santa Ceia que nós fazemos, reconhece que não é digno. Não somos. Quer um exemplo? Vocês olham para o pastor e acham que o pastor é perfeito. Perguntar para minha esposa, que me conhece mais do que todos vocês: eu sou perfeito, bem? A gente combinou, né? Eu fico bravo de vez em quando, bem? Eu sou chato, bem? Não perguntei para vocês, funcionários. Obrigado, bem. Todos nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas. Mas há alguém tão grande, tão maravilhoso, que achou graça em mim e em você. Imagine, de manhã eu usava essa expressão, vou usar agora. Imagine um cachorro vira-lata. Um cachorrinho vira-lata. Ele está encostado numa parede, sempre de cabecinha baixa. Ele está com os dentes prejudicados. Ele está magrinho. O rabinho dele está entre as pernas, com medo, está com frio. Ele está machucado. Ele está ferido. Ninguém quer aquele cachorro. Ele está cheirando mal. A gente era mais ou menos assim. A gente não tinha valor nenhum. Mas até que alguém pega um cachorrinho desse e traz alegria para ele. E dá um banho nele, lava ele, cuida das feridas dele. E faz com que aquele cachorrinho comece a alimentar e ele rapidamente se recupera. E ele fica bonitinho, não tem nada a ver com aquele cachorrinho que estava lá encostado naquela parede abandonado. Aí ele fica tão bonitinho que tem algumas espécies de cachorrinho que são bonitinhos. Tem alguns que são horríveis. Tem alguns que são lindinhos. Dá um exemplo para mim aí de cachorrinho bonito. Hã? Poodle. Poodle é bravinho, né? Ele é bravinho. Não? Pitcher. O Pitcher, pequenininho. Pequenininho e bravo. É assim mesmo. Desconfia de quem é pequenininho. Que mais? Tem um outro que a carinha assim, cheio de... Parece...
Yorkshire. Seja, conheço. É o quê? Tá. Tudo isso, nessa ilustração que eu apresento, tipo de uma parábola, leva para a tua vida. Você não era ninguém. Eu não era ninguém. Não éramos nada. Éramos desprezíveis. Nós éramos pecadores. Éramos rejeitados. Nós não tínhamos lugar na mesa. Mas alguém ocupou o meu lugar e o teu lugar. Alguém ocupou e pagou um alto preço para que você fosse lavado, para que você fosse remido dos seus erros, dos seus pecados. Tem um crente aqui. Para que você fosse feito nova criatura. E Ele, apesar de ser tão grande, tão maravilhoso, Ele se importa comigo e com você. E eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Mas saiba de uma coisa. O teu Deus, Ele se importa com você. A palavra dele diz que Ele limpa as nossas lágrimas. Que Ele nos traz conforto. Que Ele perdoa os nossos erros. Que Ele perdoa os nossos pecados. Que Ele faz de mim e de você nova criatura. E que nós, como igreja, temos que estabelecer o reino dEle aqui na terra. Quando eu e você pensamos em defendê-lo, Ele não precisa de defesa. Jesus repreende a Pedro quando, através de uma espada, tentou impedir a prisão de Jesus. E Jesus disse: não, Pedro, se eu quisesse, eu pediria legiões de anjos, eles viriam em meu socorro. Deus não precisa da minha e nem da sua defesa, mas a igreja precisa. A igreja precisa dos seus cuidados. A obra de Deus precisa dos teus cuidados. O reino dos céus precisa que tudo aquilo que você pode fazer, você deve fazer, precisa fazer. O talento que você tem não pode ficar enterrado. Aquilo que você faz tem que ser feito para a glória de Deus. Aquilo que você faz bem, faça para que Deus seja glorificado. Aquilo que você pode fazer, seja trazendo um visitante, seja cuidando de alguém, seja falando do amor de Deus para essa pessoa, faça, porque o tempo vai passar, e ele passa tão rápido, e daqui a pouco a gente começa a perder os entes queridos, e depois são eles que acabam perdendo a gente. Enquanto estivermos aqui, façamos a diferença de um Deus tão maravilhoso, de uma dimensão tão grande, mas que precisa de mim e de você. Eu vou repetir: de um Deus tão grande, que para estabelecer o reino dele, precisa de mim e de você. Os anjos queriam descer. Os anjos queriam vir para cá, para anunciar o reino dos céus. E Deus disse: não. Eu já os capacitei. Eu já os nomeei, para que por onde eles forem, eles vão e deem fruto. E esse fruto permaneça. Quando nós falamos a respeito dos problemas que a gente tem, e a gente dimensiona os problemas que a gente tem, de uma forma tão grande, isso ofende a Deus. Escute, isto ofende a Deus. Os teus problemas passam, e passam mais rápido do que você possa imaginar. Você já viveu situações assim, de problemas que você já passou e que você achou que era o fim, que o inimigo já estava dando você como derrotado. Mas as coisas foram clareando, as coisas foram melhorando, a tempestade foi passando, a pandemia foi passando, o medo foi passando, e de repente você viu que você estava muito mais de pé do que você podia imaginar. Porque o medo na sua mente acaba levando você a ter uma autoestima baixa.
a olhar para si mesmo e dizer: não sou capaz, não tenho condições. A grande verdade é que a gente não tem mesmo. A diferença está, como Davi falou: eu sou pequeno sim, eu não tenho força. Gigante, eu não tenho força. Eu sou pequenininho sim. O gigante chama ele até de cachorro. Quem sou eu para vir um cachorro? Ele disse: mas tem uma coisa que eu quero que você saiba. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrenta este problema, essa dificuldade que você está, seja qual for, ela não pode derrotar você. E aí eu poderia ficar aqui a noite inteira contando para você de experiência minha, experiência de cada um de nós, que vivemos situações assim, que vivemos momentos assim, que a gente achou que estava tudo perdido, e não estava. Porque Deus fez a diferença na nossa vida. E aí quando você pensar em desistir, lembre, os teus olhos nunca viram o tamanho da grandeza de Deus. Os teus ouvidos também nunca ouviram. A sua mente não conseguiu imaginar. Teu coração não conseguiu entender a grandeza do Deus que nós servimos. E aí vem a última palavra desse versículo. Ele prepara tudo isso para aqueles que o amam. A definição que Deus coloca nessa palavra é o amor que nós temos por Ele. O amor que nós temos por Ele faz toda esta diferença. Ele não fala do pecado, Ele não fala dos erros, Ele não fala de raça, Ele não fala de cor, Ele fala de amor. Se você amar, escute, se você amar a Deus, aquilo que você precisar de Deus, Ele sempre vai estar pronto para mudar a história da sua vida. A estratégia que o diabo tem para destruir você, e eu ouvi um testemunho lindo essa semana, tem alguém que procurou um trabalho de magia negra, e ela dizia: eu preciso resolver uma situação, só que a pessoa é evangélica. E a resposta que veio deles foi o seguinte: com os evangélicos a gente não se mete, porque eles têm uma força superior. Eles reconhecem, o diabo reconhece, mas os crentes muitas vezes não conseguem entender a dimensão do Deus que nós servimos, a dimensão do Deus que você está aqui adorando, a dimensão do Deus que você está glorificando, cantando louvores. Então, faz algo que eu gosto muito nesses últimos dias de falar: se coloca de pé, igreja, e glorifica a Deus, e exalte ao Senhor, e diga quão grande é o teu Deus.